Ninguém te contou como nasce um carro elétrico. A verdade da fábrica ao deserto. Capítulo 1. O segredo. Antes do primeiro quilômetro. Você já parou para pensar no que realmente acontece antes de um carro elétrico tocar a estrada pela primeira vez? Não estou falando da concessionária, nem da fábrica, nem do momento em que alguém aperta um botão e a linha de produção começa. Estou falando de algo muito mais profundo. Muito antes de existir um carro elétrico, existe um deserto. Um deserto branco, um lugar tão seco que parece outro planeta. Ali, escondido sob quilômetros de sal e poeira, existe um dos recursos mais disputados da nova indústria automotiva: o lítio. Mas aqui vai algo curioso. O lítio não é encontrado como barras de metal ou rochas brilhantes como muitas pessoas imaginam. Ele aparece dissolvido em água subterrânea extremamente salgada, chamada de salmoura. E é justamente essa água que vai iniciar uma jornada que termina em um carro silencioso parado na sua garagem. Mas existe um detalhe que pouca gente percebe. Entre essa água subterrânea e o carro que você dirige, existe uma cadeia industrial gigantesca, que envolve minerais raros, fábricas gigantes, inteligência artificial e mais de 100 milhões de linhas de código. E quando você entender tudo isso, a forma como você olha para os carros elétricos nunca mais será a mesma. Capítulo 2. O Triângulo do Lítio Grande. Parte da história começa na América do Sul. Existe uma região conhecida como Triângulo do Lítio, formada por 3 países: Chile, Argentina, Bolívia. Essa região concentra uma das maiores reservas de lítio do planeta. E o processo de extração não é rápido. Na verdade, ele é extremamente lento. A salmoura rica em lítio é bombeada do subsolo e enviada para enormes piscinas de evaporação. Essas piscinas podem ocupar áreas gigantescas vistas até por satélite. E então acontece algo curioso. A tecnologia principal aqui não é uma máquina, é o sol. Durante cerca de 12 a 18 meses, a água evapora lentamente. Enquanto isso, a concentração de minerais aumenta. No final desse processo surge um pó branco chamado carbonato de lítio. Esse pó será enviado para refinarias químicas, onde se tornará matéria-prima para baterias. Mas o lítio é apenas o começo. Um carro elétrico moderno precisa de diversos outros materiais estratégicos: cobalto, níquel, manganês, grafite, cobre e também elementos chamados de terras raras. Cada um deles vem de uma parte diferente do planeta. O cobalto frequentemente vem da República Democrática do Congo. O níquel tem grandes produções na Indonésia. As terras raras são dominadas pela China. Ou seja, quando você olha para um carro elétrico na rua, está olhando para um quebra-cabeça geológico global. Capítulo 3. A química do coração do carro. Se o carro é o corpo, a bateria é o coração. E fabricar esse coração exige um nível de precisão que parece cirurgia. As células de bateria são produzidas em ambientes extremamente controlados. Algumas fábricas operam em salas limpas industriais, onde o ar possui pouquíssimas partículas de poeira. A razão é simples: uma única impureza microscópica pode comprometer toda a célula. Dentro dessas salas, máquinas automáticas montam camadas extremamente finas. Essas camadas incluem um ânodo feito geralmente de grafite, um cátodo composto por lítio combinado com metais como níquel, manganês e cobalto. E entre eles existe um separador microscópico. Durante o funcionamento da bateria, os íons de lítio viajam entre essas camadas bilhões de vezes. É isso que permite armazenar e liberar energia. Cada célula individual tem energia limitada. Por isso, milhares delas são agrupadas, primeiro em módulos, depois em um grande conjunto chamado pack de bateria. Esse pack ocupa grande parte do assoalho do carro. Em muitos veículos modernos, ele se torna inclusive parte estrutural do chassi, ajudando na rigidez da carroceria. Essa integração é uma das razões pelas quais os carros elétricos têm um centro de gravidade tão baixo. Capítulo 4. O cérebro invisível da bateria. Mas uma bateria não funciona sozinha. Ela precisa de um sistema extremamente inteligente, chamado Sistema de Gerenciamento de Bateria. Esse sistema monitora constantemente cada célula individual. Ele analisa parâmetros como tensão, temperatura, corrente elétrica, estado de carga. Se uma célula começa a aquecer mais do que deveria, o sistema reage imediatamente. Em muitos carros modernos, existem sensores espalhados por todo o pack. E existe outro detalhe importante. Esse sistema também equilibra as células. Isso significa que ele garante que todas envelheçam de forma semelhante. Sem esse controle, algumas células se degradariam muito mais rápido que outras. E isso reduziria drasticamente a vida útil da bateria.
Com esse gerenciamento avançado, muitas baterias modernas já são projetadas para durar centenas de milhares de quilômetros, podendo chegar a mais de 1 milhão em alguns casos. Capítulo 5. O motor com 20 peças. Agora vamos falar do motor. E aqui existe uma diferença gigantesca entre carros elétricos e carros a combustão. Um motor a combustão pode ter mais de 2.000 peças móveis. Um motor elétrico normalmente tem apenas algumas dezenas. Essa simplicidade é parte da genialidade. No centro do motor existe um rotor. Esse rotor possui ímãs permanentes feitos com materiais como neodímio. Ao redor dele existe o estátor, composto por bobinas de cobre. Quando corrente elétrica passa por essas bobinas, campos magnéticos são criados. Esses campos fazem o rotor girar. Esse movimento gera torque quase instantâneo. É por isso que carros elétricos aceleram tão rápido. Outra diferença importante é a eficiência. Motores a combustão desperdiçam grande parte da energia em forma de calor. Motores elétricos conseguem converter grande parte da energia em movimento. Mas para que isso funcione, existe outro componente fundamental, o inversor. Ele converte corrente contínua da bateria em corrente alternada para o motor. E faz isso alternando a eletricidade milhares ou até milhões de vezes por segundo. Capítulo 6. A revolução do gigacasting. Agora entramos na parte da estrutura do carro. Tradicionalmente, a parte traseira de um automóvel era formada por dezenas de peças metálicas soldadas entre si. Mas algumas fabricantes estão revolucionando isso com um processo chamado gigacasting. Esse método utiliza prensas gigantescas capazes de aplicar milhares de toneladas de pressão. O objetivo é simples: produzir grandes partes da carroceria em uma única peça de alumínio fundido. Isso reduz número de soldas, tempo de montagem, custos industriais. Algumas análises indicam que esse tipo de processo pode reduzir significativamente o custo de fabricação dos veículos elétricos. Foi uma tecnologia popularizada principalmente por fabricantes de carros elétricos e que pode mudar completamente a forma como os automóveis são produzidos. Capítulo 7. O casamento do carro. Depois que a carroceria está pronta e pintada, chega o momento chamado na indústria automotiva de casamento. É quando dois grandes conjuntos finalmente se encontram. De um lado está a carroceria completa. Do outro lado está o conjunto formado por bateria, motor, suspensão, eixos, sistema elétrico. Robôs gigantes posicionam o conjunto inferior. A carroceria desce lentamente. Parafusos são apertados simultaneamente por braços automatizados. Em poucos segundos o carro ganha rodas e, finalmente, toca o chão pela primeira vez. É um momento simbólico. Depois de meses de produção, o veículo finalmente começa a parecer um carro. Capítulo 8. O carro que aprende. Mas existe algo que muitos motoristas ainda não perceberam. Carros elétricos modernos não são apenas máquinas. Eles são computadores sobre rodas. Alguns veículos possuem mais de 100 milhões de linhas de código. Esse software controla praticamente tudo, desde o gerenciamento da bateria até o comportamento da regeneração de energia. Quando você tira o pé do acelerador, o motor elétrico se transforma em gerador. Ele recupera parte da energia do movimento e devolve para a bateria. Esse processo é chamado de frenagem regenerativa. Outra revolução é a atualização remota. Alguns carros recebem melhorias de software pela internet. Isso significa que o veículo pode melhorar com o tempo. Mais eficiência, melhor autonomia, novos recursos. Tudo isso enquanto você dorme. Antes de sair da fábrica, cada carro passa por uma bateria de testes. Testes de estanqueidade com chuva artificial. Testes de rodagem em dinamômetros. Inspeção de pintura feita por sistemas de visão computacional. Somente depois disso o carro recebe autorização para ser entregue ao cliente. E pensar que tudo começou com água salgada escondida debaixo de um deserto. Agora imagine o seguinte: hoje usamos baterias de íons de lítio, mas várias empresas já estão desenvolvendo baterias de estado sólido. Essa nova tecnologia promete dobrar a autonomia, reduzir riscos de incêndio, diminuir o tempo de recarga. Se isso realmente acontecer, a próxima geração de carros elétricos pode ser completamente diferente da atual. E essa é uma história que eu posso trazer aqui em um próximo vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo profundo sobre tecnologia automotiva, já faz o seguinte: clique no novo botão de hype do YouTube aqui embaixo. Esse botão ajuda o vídeo a alcançar muito mais pessoas. Se inscreva no canal Artifícios Automotivos. E aproveita também para dar uma olhada no link de afiliados que está na descrição, porque ele ajuda diretamente a manter o canal produzindo conteúdo independente. E agora eu quero saber a sua opinião.
Você acha que os carros elétricos representam realmente a maior revolução da indústria automotiva em mais de 100 anos? Ou ainda estamos apenas no começo dessa transformação? Comenta aqui embaixo porque eu sempre leio os comentários de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo.